A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo na leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Você é meu convidado especial. E antes gostaria de mencionar aqui o Salmo 1 que diz assim, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. A minha oração é que você medite diariamente na palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha falar com você e conduzir você pelo caminho, pelas veredas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, você e toda a sua família e toda a minha família, em nome de Jesus, e fiquem aí com a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe. Tchau. Capítulo 7, do versículo 1 ao 60, diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde reconhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon, por certa quantia. Ao aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao
completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, e com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus, Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, servo de Moisés. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época do rei Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o apoio dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Uma pergunta para mim e para você. Aleluia. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem à voz do Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores,
traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Deus Todo-Poderoso. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu e foi levado para os braços do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus quer fazer de você o seu templo, quer fazer de você a sua morada. Nós somos o templo de Deus e nós somos a morada do Espírito Santo. Que espécie de casa podemos edificar para o Altíssimo? Não foi Ele que fez todas as coisas que há nos céus e na terra com o poder das suas próprias mãos? Então faça do seu coração um altar, se purifique, se santifique, lave, limpe a sua casa, faça dela um santuário para que Deus possa habitar nela por meio do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua alma, seu espírito, e até o próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, fui!